em parceria com Missões na Europa. Nós entendemos que esse assunto é de extrema importância, porque temos visto aí, né, 1,8 bilhão de muçulmanos, né? E com aquele conceito de que as pessoas estão se deslocando de todos os lugares para todos os lugares. Compreender que já não se trata mais de apenas pensarmos na força missionária, porque nós temos aí de toda a força missionária no mundo, nós temos aí aproximadamente 5 ou até menos, né, a porcentagem, 5% para baixo de missionários envolvidos diretamente no ministério entre os muçulmanos. Então, aqui é uma proposta que a igreja do Senhor Jesus, especificamente a igreja europeia, a igreja na Europa, precisa compreender, né, diante dos desafios dos aproximadamente 53 milhões de muçulmanos dentro do continente europeu, né? A necessidade de nós compreendermos que, quando falamos de evangelismo, quando falamos de plantação de igreja, revitalização de igreja, né, discipulado, nós não podemos deixar de fora esse assunto. Então, aqui, nesses minutos que temos, nós vamos trazer aí algumas ideias, algumas reflexões que, pedindo a Deus que sirva, né, para você que está assistindo esse material, que está apreciando esse material, você possa realmente orar por essa necessidade, mais que isso, intencionalmente, né, mudar a mentalidade de que todo cristão, né, somos chamados, todos nós somos chamados. E se ao nosso redor, né, se a nossa vizinhança ela mudou realmente nos últimos anos, nós precisamos, ao compreender que a vizinhança mudou, conhecer essa vizinhança, o credo, a fé dessas pessoas, e assim poder apresentar as boas novas, menor ruído na comunicação possível. Então, essa é a proposta aqui de nós falarmos sobre a comunicação do Evangelho com os muçulmanos nesse contexto europeu. A prioridade aqui não será dada à estrutura religiosa, o Islã, mas sim nós vamos falar mais das pessoas. A ideia aqui é trazer as pessoas que seguem a religião islâmica, ou seja, os muçulmanos. Eu acredito que tem muitas coisas que nós precisamos e podemos aqui, nesse tempo, falar. Lembrando que o Islã, né, é uma religião que significa submissão a Alá, e muçulmano é todo aquele que se submete a Alá. E na caminhada a gente vai falando um pouquinho sobre essa. Eu acho que essa é uma das principais questões na teologia islâmica, né? Sobre a pessoa de Alá. Bom, então, seguindo aqui o nosso material, existe um vídeo que eu quero recomendar a vocês, em que nós temos aí o endereço aí para vocês seguirem, assistir o vídeo, aonde nós temos aí um grande aprendizado quando nós falamos de rotular as pessoas, né? Apenas um pequeno spoiler desse vídeo é que leva-se 7 segundos para se rotular alguém, né? E com certeza leva-se muito mais tempo para desrotular. Então nós estamos falando de preconceito. Sem conhecer as pessoas, nós criamos rótulos. Então esse vídeo trata sobre isso. Então eu motivo vocês a assistir aí esse vídeo. Bom, eu queria trazer aqui no início uma pequena reflexão baseada na família, na conturbada família de Abraão
ali em Gênesis 16 e Gênesis 21. Nós sabemos muito bem que, nesse texto, Sara e Abraão não tinham filhos, a idade tinha chegado, e nós observamos que Sara, ela então, preocupada com a descendência, com a continuidade da descendência de Abraão, ela coloca uma menina, uma serva que ela tinha, né? Uma escrava que ela tinha ali, e que não foi chamada para estar no meio desse tiroteio, que é Agar. Então, agora, Agar, ela tem um filho com Abraão, e agora Agar, ela não é somente mais uma escrava ou uma serva, agora ela está grávida de Abraão, né? Ela sobe de patamar. Porém, devido a algumas questões que o texto pode dar a ideia de que ela estava gerando realmente uma inveja para Sara, uma vez que agora ela tem um filho, carregando o filho de Abraão, né? Então, ela chega um dia, Sara chega para Abraão e diz, olha, não dá mais para a gente ficar nessa situação com Agar. E aí Abraão chega e diz, olha, ela é sua serva, então você resolva isso. Então ele omite, né? Ele não resolve a situação, e a gente vê toda aquela situação ali conturbada, e aí Agar é mandada embora, né? Ela é expulsa da casa. E aí nós temos uma mulher, uma egípcia, que não está mais ali, debaixo da sombra, com água, agora ela está no deserto com o seu filho. A gente sabe muito bem que o contexto de deserto no Oriente é muito quente, então, possivelmente, essa mulher ela não ia conseguir caminhar tantos quilômetros. Mas a Bíblia diz que há uma intervenção divina. Se foi teofania ou não, o mais interessante é que houve uma intervenção divina. Nós vemos que o anjo do Senhor encontra Agar no deserto. E isso é muito importante. Por quê? Porque o anjo do Senhor pergunta, de onde você vem, para onde você vai? Agar, de onde você vem, para onde você vai? Nós temos aqui um exemplo da natureza do nosso Deus. O Deus da Bíblia é um Deus que vem ao encontro. Adão e Eva, ele peca, Deus vai ao encontro, né? Quando Abraão está ali para sacrificar o seu filho, né? Deus envia o cordeiro, o sacrifício. Quando Moisés está ali, né, para libertar o povo do Egito, né? Deus orienta ele que era para matar os animais, orientar o povo para pegar o sangue e colocar nos umbrais da porta, porque o anjo da morte ia passar e onde ele visse o sangue, não entraria. Então, nós estamos vendo um Deus que vem ao encontro, que vem diante das necessidades, que chama pelo nome. E no caso de Agar, nós observamos aí que o anjo do Senhor diz para ela, volta, né? Volta para lá, volta para... né? Releva tudo isso. Nós estamos vendo aí um Deus que ama, nós estamos vendo um Deus que se relaciona, um Deus que chama pelo nome, um Deus que é pacificador. E o interessante é que nesse diálogo no deserto, essa mulher, Agar, ela faz teologia. O que eu quero dizer com isso? Uma mulher simples, num contexto de deserto, e nesse ambiente existe teologia. Nós estamos falando que teologia é conhecimento de Deus, não é algo abstrato, não deve ser abstrato, não é? E aí nós observamos que o anjo do Senhor diz para ela, esse menino que está na sua barriga, né, vai se chamar Ismael, e diz assim, eu vou abençoar, multiplicarei a genealogia, né, a descendência de Ismael. Olha que interessante. Aí ela chega e dá nome a Deus. O Deus que ouve, o Deus que é vivo, né? E que ouve. Olha que interessante, né? E ela dá nome. Ela desenvolve uma teologia. Ela traça para nós
uma das características de Deus, né? Um Deus que não está com os ouvidos fechados, né? E não está com a boca fechada, e não está travado com as suas pernas, né? Ele vem ao encontro. E aí nós observamos que o Deus promete abençoar e diz que o menino que está na sua barriga será como jumento selvagem. E isso é muito importante nós falarmos, porque jumento selvagem não tem absolutamente nada relacionado à violência, mas relacionado a uma expressão onde ele será livre, como jumento. Uma vez que o jumento está livre, o jumento selvagem, ele sai pelas campinas, pelo campo e pulando, né? Então, o sentimento, a ideia de liberdade. Então, Deus está falando com Agar que ela é escrava, mas o menino que está, e a descendência desse menino que está na barriga dela será livre como o jumento selvagem. E com isso, Agar ela volta para a casa de Sara e de Abraão. E lá no capítulo 21, nós observamos que Deus realmente cumpre a promessa, né? Com Abraão e Sara. Nasce Isaac, não é? Então agora você tem ali na casa o Isaac, que está crescendo, o Ismael, que é mais velho, Agar ali trabalhando ali na casa como serva, e novamente nós observamos, né, que existe um conflito. E aí novamente Sara diz para Abraão que é hora de Agar ir embora. Só que dessa vez Deus diz a Abraão que realmente Sara está correta, que era a hora realmente de Agar e Ismael, né, ir embora. Então, Abraão prepara os mantimentos para a saída deles, e, na verdade, Abraão sabia que dependia de Deus, sabia que se não houvesse nenhuma intervenção divina, Agar e Ismael morreriam. Mas, né, lembrar que em Gênesis 16, Deus falou, né, que multiplicaria a descendência de Ismael. O que nós vemos aí é que agora Agar está com Ismael, chega uma hora que as forças acabam, Agar deixa Ismael num local, fica distante de Ismael porque não queria ver esse menino morrer. E a Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino. Mais uma vez, lembrando que lá em Gênesis 16, fazendo teologia no deserto, uma mulher fazendo teologia no deserto, ela diz que é o Deus que tudo ouve e tudo vê. E novamente a gente vê Deus agindo dessa forma, né? O anjo do Senhor vai ao deserto e aí Agar vê que agora tem um poço com água e aí pega o menino, né? Ela volta ao encontro do menino. E você vê aí mais uma vez o livramento, né? Deus livrando e cumprindo a sua promessa. Falando sobre a promessa, é importante nós observarmos que o fato de Deus ter um plano com o povo de Israel, o fato de Deus ter um plano com a descendência de Isaac, não significa que outros povos não podem ser abençoados. Deus prometeu abençoar a genealogia também da descendência de Ismael. Então é muito importante nós observarmos que a natureza do nosso Deus é um Deus que ama os povos, né? Então nós observamos aqui especificamente nesse texto que uma das provas da confirmação de que Deus realmente ama e realmente abençoou e abençoa a descendência de Ismael é que em Gênesis 25 aparece toda a genealogia de Ismael. E os dois primeiros filhos, Nebaiote e Quedar, aparece também lá em Isaías, no capítulo 60, do verso 6 e 7, aonde é um texto profético, falando das coisas futuras ali, né, no livro de Isaías, nesse texto, e aí mostra que a Nebaiote, eles estão ali diante do trono de Deus, trazendo ali presentes, né? As ovelhas, né? Os feixes, né? Então eles falam, o texto fala da presença da descendência
de Ismael, né, diante do trono de Deus. E aí, nós conhecemos bem o texto em Apocalipse 7 e 9, que fala que povos, né, estarão presentes, povos de todas as línguas, tribos e nações. Esse caso aqui da descendência de Ismael para nós a descendência de Isaac, os que ama os povos. Né? Nós vemos aí um Jesus, o verbo que se fez carne entre nós, e não foi qualquer carne, foi carne judaica, caminhou com os discípulos e mostrou para os discípulos que, né, os estudantes de Jesus, que o evangelho não era somente para ficar dentro do mundo judaico, mas sim para todo o mundo, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então, essa é a natureza do nosso Deus. Então, se você toca chofar na igreja, se você tem castiçal, se você tem bandeira de Israel, não há nenhum problema com isso, uma vez que você entenda que Deus colocou Isaac e a sua descendência no púlpito, e Deus colocou Ismael e a sua descendência na nave da igreja, assim como outros povos. E pela graça e pela misericórdia de Deus, Deus abençoa quem está no púlpito e quem está na nave da igreja. Né? Deus abençoa a todos, os chineses, os coreanos, os brasileiros, os europeus, né? Os africanos, porque é a natureza de Deus. Então, em Cristo, as nações podem ser abençoadas. Em Cristo, as nações podem ser abençoadas. E nós somos também canais de bênção. Como cristãos, eu queria encorajar você, eu queria motivar você a refletir nesse texto, a pensar que você precisa, cabe a você, abençoar ou não os muçulmanos na Europa. Levar essa palavra para eles, para que eles conheçam Jesus e não entendam apenas que Jesus é um profeta importante no Islã, mas ele é mais que profeta. Ele é Senhor e ele é Salvador. Então eu quero deixar esse texto aqui para vocês pensarem. E aí as pessoas estão realmente saindo de todos os lugares e indo para todos os lugares. E com isso os muçulmanos têm chegado na Europa, né? Já há muitos anos isso, né? Os imigrantes, e aí nos últimos anos nós temos aí o efeito também dos refugiados. E sabendo que a taxa de natalidade, né, desses povos que vêm de países de maioria muçulmana, ela é maior do que a taxa de natalidade do povo europeu. Então, automaticamente, uma das maneiras que os muçulmanos têm crescido em números na Europa, um dos fatores é, sim, o crescimento biológico. Automaticamente, você tem mais muçulmanos, você tem mais influência na política, nas diferentes classes da sociedade. Então, nós temos também hoje, em alguns países, já prefeitos que são muçulmanos, e automaticamente eles vão tendo força até mesmo para fortalecer a religião islâmica. Assim como nós, cristãos, somos missionários, o islamismo também, né, incentiva para que todo muçulmano proclame a expansão do Islã, para que todos conheçam o Alcorão, que todos sejam parecidos com o profeta do Islã, que é Maomé. Bom, quando a gente fala de Europa, eu achei interessante, que eu destaquei aqui, uma reportagem do dia 24 de junho de 2006, que começa a falar da Eurábia, os mitos e a realidade do Islã na Europa, né? E como isso afeta as questões sociais, né? Religiosas, econômicas. Então, já é uma preocupação aí, né? Dessas preocupações que a gente mencionou aqui, porque agora você tem alguns feitos na religião e também, em algumas situações, na segurança, né? Na segurança do continente, né? Devido ao fato de, dentro do Islã, embora não represente a maioria dos muçulmanos, existem sim grupos fundamentalistas que podem levar a ações radicais. Mas, novamente, esses 1,8 bilhão de muçulmanos no mundo, esses 53 milhões de muçulmanos, os muçulmanos, ou seja,
A maioria dos muçulmanos não tem essa característica, né? Porque quando nós olhamos um homem barbudo, vestido lá com a jalaba, né? E a mulher fechada ali com a roupa muçulmana, nós achamos que todo mundo é violento, é terrorista, e isso não procede. Pelo contrário, a hospitalidade, a generosidade, né? Essa necessidade de estar à mesa e conversar é característica dos muçulmanos, né? Dos muçulmanos que vêm de países extremamente coletivos. Então, nós precisamos muito repensar a questão de que nós temos que amar os muçulmanos, trazer as boas novas, né? E nos relacionarmos com eles, né? Bom, quando nós olhamos ainda a questão dos números aqui, nós observamos alguns números que chamam um pouco a atenção dentro do continente europeu. Se você olhar ali no norte, né, os países nórdicos, olha só, Finlândia, Suécia e Noruega, o esforço que está sendo feito para a expansão do Islã ali em cima. E é interessante, porque o muçulmano ele é muito coletivista, e esses povos do norte são extremamente individualistas. E aí, listas culturais muito diferentes, nós precisamos da igreja no norte. Por quê? Porque é uma igreja que é a característica do povo nórdico, né? É um povo mais individualista, é um povo mais que se preocupa, que não tem essa facilidade de relacionamento, não é? A questão de tempo, né? De precisão, 7 é 7. E quando nós falamos dos muçulmanos que chegam nessas regiões como imigrantes e agora bastante refugiados, existe um choque. A igreja quer ajudar, desenvolver trabalhos ali para abençoar, só que por não conhecer, por não saber que é um povo que relaciona, que gosta de comer à mesa, de tudo que se faz à mesa, né? É uma característica diferente da característica nórdica. E assim acontece também em toda a Europa. A necessidade de nós conhecermos como pensa, como agem os muçulmanos que têm chegado no continente europeu. Então, a principal característica é que a maioria dos muçulmanos que chegam no continente europeu, que estão aí na França, na Espanha, os números são grandes, porcentagens que têm crescido, né, no Reino Unido, eles são de uma cultura que nós chamamos de vergonha e honra. Significa que quando eles se sentem culpados, quando eles pecam ou erram, eles se sentem com vergonha. Ao contrário da característica do europeu, que quando ele erra ou peca, sente culpa. Quando a pessoa sente vergonha, ela é desconectada da família ou do grupo ou do clã. Ou seja, ela cometeu algo errado, afetou todo o grupo e aí desonrou o clã e automaticamente era desculpada. Essa é a característica dos muçulmanos europeus que estão na Europa. Por isso, se nós queremos apresentar o evangelho, nós precisamos ser hospitaleiros. Nós precisamos entender que, uma vez que eles estão desconectados, nós precisamos apresentar um evangelho através de histórias bíblicas, através da oralidade, e mostrar que cabe mais essa hospitalidade bíblica de que você é bem-vindo, nós vamos cuidar de você e você faz parte da nossa família, que não é uma característica muito forte do europeu, é algo que precisa ser mexido, precisamos orar, precisamos mobilizar, né? Por quê? Porque conecta a nova família. Então, esse é o contexto dos muçulmanos que vivem na Europa. Então, a estratégia de evangelismo ela tem que ser oral, mais oral, extremamente relacional. Jesus ele trabalhava exatamente com a oralidade. Jesus trabalhava exatamente com essa ideia de estar no meio das pessoas. Isso que nós precisamos compreender, né? Então, quem está ali na Espanha, né? A França, por exemplo, Paris tem aumentado, o Reino Unido, a Bélgica. Então, realmente nós observamos essa Europa que tem sim sido influenciada pela chegada, né,
e pela vida dos muçulmanos que morreram. Um exemplo aqui a gente vê aí a Rússia, olha só, com 1,7 milhão de muçulmanos, Londres, Paris, né? E essas outras cidades como Bruxelas, Amsterdã, esses números aí têm aumentado, né? A cada ano esses números têm aumentado. Então, é muito importante nós compreendermos, uma vez que nós entendemos quem são as pessoas, né? Nós não temos que demonizar muçulmanos. O nosso objetivo aí, como servos de Deus, é humanizar e não demonizar. Na nossa cartilha, é preciso ter humanidade, é preciso ter compaixão. Na parábola do bom samaritano, ele conta a parábola que o samaritano, ele quando viu aquele homem caído, primeiro ele teve compaixão, ele se aproximou e tudo que ele tinha, vinho, azeite, o animal, todo o esforço físico para colocar aquele homem no animal, levar para a estalagem, tirar dinheiro do bolso, tudo que ele tinha para socorrer, para cuidar, ele usou. E eu acredito que é por aí. A intencionalidade. Se nós não formos intencionais, se a igreja do Senhor Jesus na Europa, se você que está servindo como missionário na Europa, se você não tiver a intenção de alcançar os povos no continente europeu, e os muçulmanos hoje, em termos de números, eles não são poucos, tem alguma coisa errada, né? Nós não estamos dizendo que eu não tenho chamada para os muçulmanos, nós somos chamados para alcançar as nossas vizinhanças, nós somos chamados para alcançar o próximo. E se o próximo segue o Islã, nós estamos aqui exatamente para trazer essa ciência e que você comece a compreender mais quem são essas pessoas, né? Então, falando aí de 1.500 na Inglaterra, nós estamos falando de 2.052 mesquitas, também aí a são, né? Ou falando só de mesquita, cerca de 1.500 a 2.000 mesquitas, né? Um país onde cerca de aproximadamente 10% da população humana na faixa entre 18 e 50 anos. É importante observar que as periferias da Inglaterra, as periferias de Londres, as periferias de Paris, as periferias de Bruxelas, você vê uma quantidade grande, né, de muçulmanos. Então, isso é interessante que os próprios europeus hoje têm dificuldade de entrar nessas regiões. A Igreja do Senhor Jesus, que está na Europa, os europeus, ou seja, de pessoas do Globo Sul, né, africanos, asiáticos, América Latina, que foram para a Europa e hoje servem a Deus, é importante nós entendermos que nós somos relacionais, nós temos mais facilidades de lidar com os muçulmanos e nós podemos trazer a Igreja Europeia, irmãos europeus, para ter essa forma segura, consciência, ser mobilizado, que ele precisa também fazer parte, né, desse trabalho de alcançar os muçulmanos na Europa. E aí nós temos que lembrar que existe parte da Europa que nós chamamos de Europa muçulmana, região dos Balcãs. A islamização ocorreu através do Império Otomano. E aí você tem aí, olha, para você ver, a Turquia, os albanos, olha a porcentagem, né, de muçulmanos, a Bósnia e Herzegovina, e 50%. Então, realmente, você vê aí uma outra característica dentro da Europa, um bloco onde é extremamente necessário apresentarmos para o mundo, trazermos as informações, visitarmos essas regiões. Você que trabalha na Europa, você que é missionário, você que é cristão, que está na Europa, visite essa região, faça um mapa, relacione com pessoas que estão ali servindo, a necessidade de mais missionários, a necessidade dos próprios irmãos balcãs, né, serem mobilizados e encorajados a servirem a Deus ali para que eles desenvolvam ali um movimento de plantação de igreja, um movimento de plantio de igrejas, né? Mas também nós temos algumas dificuldades nessas questões todas, porque embora esses 53 milhões de muçulmanos eles não tenham características, né? E, como eu falei, que os grupos fundamentalistas não representam, nós temos também tapar o sol, né? Nós temos sim
alguns desafios. Você tem grupos na França, em vários países, em que eles querem, na verdade, desenvolver aí uma espécie de um califato, no sentido de um seja islâmico, para que as leis islâmicas imperem, né? Então, isso é feito de diferentes formas. Como para vocês, uma das maneiras que o Islã cresce é através do crescimento biológico, mas também através de ações missionárias. Então, os muçulmanos, eles vão às ruas, conversam com os... Eles são formados a islamizar ateus, a islamizar cristãos, e com isso também tem ocorrido, sim, um grande de europeus e latinos, ok? E pessoas cristãs de outras nacionalidades na Europa que também têm se convertido ao Islã. Então, isso é importante nós também entendermos que o Islã é uma religião missionária e eles estão trabalhando ativamente na proclamação do Islã, né, no continente europeu. Um outro aí é na Alemanha, o número de salafistas. Os salafistas é um grupo de muçulmanos que tem crescido muito no mundo, em que eles acreditam que a interpretação do Alcorão deve ser feita do mesmo jeito da época de Maomé, lá dos primórdios, né, do Islã, do nascimento do Islã. Ou seja, não queiram trazer nenhuma outra interpretação. O Islã deve ser literalmente interpretado assim como está no Alcorão. E aí, qual é o problema? O problema é que existem textos no Alcorão que incitam e podem incitar violência. Então, isso, infelizmente, para os salafistas, que é uma linha tênue entre os salafistas e os grupos, né, de radicais islâmicos e outras linhas de terrorismo islâmico, há uma linha tênue. Então, isso pode promover, né, pode inflamar para que mais muçulmanos comecem a aderir ideias mais fundamentalistas. Então, temos que orar também para que essas forças sejam extinguidas. E nós também, intencionalmente, apresentar Jesus para os muçulmanos, e entre eles vocês vão encontrar moderados, gente mais tranquila, não tão devotos, mas também grupos, pessoas que pertencem a grupos salafistas. Deus salvando, sim, visto que nos últimos anos, salafistas, gente que era de islâmico, gente que era voto, gente que é nominal, nós temos visto que Deus está salvando os muçulmanos. O Irã, os refugiados iranianos na Alemanha, está havendo hoje um avivamento entre eles, né? E iranianos começando já a evangelizar iranianos. Então, Deus está fazendo. Por isso que nós precisamos, sim, da nossa intencionalidade, ser intencionais e levar a nossa igreja a compreender as diferentes realidades da Europa. E uma das realidades é a presença, sim, dos muçulmanos. Existem regiões, por exemplo, na periferia de Londres, que é chamado de no-go zones. Eles dizem que a região, embora não oficialmente aprovada pelo governo, mas já é controlada pela lei islâmica. Então, você não pode beber, você não pode andar de mão dada com a sua esposa, várias coisas que você não pode fazer, né? Ou não pode usar droga. Então, aí você está andando de mão dada com alguém, né? Com a sua esposa ali nessa região, chega alguém, bate nas suas costas e fala, não, pode fazer isso aqui. Aqui é terreno sagrado de Alá, então você não pode fazer, né? Interessante, isso já acontecendo dentro de território europeu, né? Aí existe também uma linha, né? Existe uma linha que tem preocupado, que tem tentado, na verdade, ir contra a esses movimentos fundamentalistas, tentando trazer uma reinterpretação, uma interpretação contemporânea do Alcorão e da tradição islâmica. Então, existe também um feminismo hoje atuando dentro desse que eu vou chamar de Islã moderado. Existem líderes islâmicos tentando trazer, apaziguar os temas críticos dentro do Islã, dizendo que essas violências não representam o Islã. Então, existe sim forças dentro da Europa, né, dentro da estrutura do Islã, para tentar também trazer para o europeu, até como forma de dizer que o Islã é leve, que o Islã é paz, que o Islã não é essa violência que você acha,
para tentar também ter adeptos, né? Trazer adeptos e trazer essa moderação na forma de leitura do Alcorão. E aí nós temos aqui, né, conversando esses dias com uma missionária que está na Finlândia, ela apresentou, sim, a dificuldade da igreja finlandesa em compreender os muçulmanos, né, devido às diferenças culturais, né, relacionais, e gosta de estar junto, ficar bastante tempo junto, comer, festejar, né, e o que é diferente do povo finlandês, né, o critério de privacidade, né, não ficar muito próximo. E não estou falando que é errado, estou falando que as culturas são diferentes, não existe melhor ou pior, né? Mas aqui é um exemplo, né? Uma finlandesa que se converteu ao Islã. Eles usam reversão. Os muçulmanos acreditam que todo mundo nasce muçulmano e depois volta, faz alguma coisa, mas precisa voltar à religião original. Por isso que usa reversão e não conversão. Então, nós já falamos da expansão para o crescimento biológico, pela influência da política e pelas ações missionárias que nós chamamos de Dawah, D-A-W-A-H, que exatamente é o estudo de fazer missões, né, dentro do Islã, como eles islamizam, as estratégias de islamização. Bom, seguindo aqui, temos uma realidade interessante acontecendo na Europa e também acontecendo em algumas partes do mundo, principalmente hoje no mundo árabe, acontecendo com uma frequência grande, que é a quantidade de muçulmanos que estão abandonando o Islã. Uma grande quantidade de muçulmanos abandonam o Islã, mas ficam liberais, ficam seculares, se tornam ateus. Então, existe hoje um limbo, onde existem muitos muçulmanos que romperam com a fé islâmica. Mas, como eles não se pronunciam dessa forma. Por quê? Porque dentro do Islã, quando a pessoa abandona o Islã, você tem a lei da apostasia. Olha que situação complexa, né? Então, existe um grupo de muçulmanos que tem, principalmente, essa nova geração. Antigamente, no Islã, não se questiona a religião islâmica. É pecado questionar o que Maomé fez, o que Maomé falou, o que Deus falou. Só que essas jovens, dentro das universidades, né, dentro da sociedade, esses jovens eles já estão questionando, eles questionam as coisas, eles questionam por que tem que ser assim. Né? Alguns tentam trazer um Islã moderado e outros realmente rompem com o Islã. Olha que oportunidade que nós temos de alcançar os jovens dentro das universidades, né, dentro das instituições de ensino no continente europeu, né, na sociedade como geral. Né? Os jovens estão mais abertos a ouvir, os jovens estão mais abertos a conversar, a dialogar, a interagir. Então, vamos orar para que a igreja, dentro da Europa, ela tenha essa visão. Né? Vamos levar esse conhecimento de que as pessoas estão abertas. Um exemplo, no norte da África, por exemplo, né? É um local que a gente costuma estar ali, dando treinamento e caminhando com alguns amigos ali, pastores e tal. Ali tem quantidade grande de jovens que se converteram ao Senhor Jesus. Então, desses que abandonam o Islã, também existe aqueles que se convertem. Interessante, né? Que os grupos terroristas islâmicos, né, que eu disse que não representam o Islã, mas existem, eles têm sido um tiro no pé do Islã. Porque essa nova geração, eles questionam por que Islã é paz, e sendo que esses grupos estão matando também os muçulmanos. Então, existe um grande número, no próprio Oriente Médio, de pessoas que se converteram ao Senhor Jesus por causa desse raciocínio. Saíram da caixinha e começaram a ver que tinha alguma coisa errada. Isso também já está acontecendo no meio de muçulmanos mais novos, dentro do território europeu. Então, vamos entender, então, que existe, sim, um grande número de muçulmanos que estão abandonando a fé islâmica, não assim tão abertamente, mas eles abandonam, mas eles estão abertos. Eles estão abertos para ouvir outras coisas, inclusive a mensagem salvadora do Evangelho. Então, nós entendemos, então, que essas conversões que têm acontecido, porque Deus está atuando, sim, entre os muçulmanos, né? Nós precisamos entender que o principal fator de conversão de muçulmanos ao Senhor Jesus é através do contato com as Escrituras. Então, vocês já ouviram falar que muçulmanos têm tido sonhos, visões,
coisas sobrenaturais têm acontecido, só que o principal fator de conversão tem sido o contato com as Escrituras. Seja ela de forma oral, seja ela pela internet. A mídia hoje, canais de YouTube e outros canais de bate-papo, o Facebook, muitas pessoas, muitos muçulmanos têm tido a primeira experiência em ouvir de Jesus através da mídia. Vamos orar pelo ministério de mídia nas igrejas, para que tenham programas, programas na língua local, na língua, seja turco, do farsi, do urdu, paquistanês, do árabe, ou seja, que possa ter, sim, já existem canais, né? E você entra no YouTube e você já consegue ver ali muçulmanos que ligam, né, para os canais com esses missionários, né, que falam a língua deles, e eles começam a ter experiências e alguns até se convertem ao vivo. Olha que coisa que Deus está fazendo. Então, eu quero dizer que Deus está disposto a salvar, mas ele trouxe a grande comissão, né? E nós temos a responsabilidade, né, de apresentar as boas novas de uma forma contextual. Lembrando que a maioria dos muçulmanos, a forma de apresentar o evangelho não é igual a gente faz no Ocidente, dando folheto, dando Bíblia e fazendo coisas da forma sistemática. Geralmente, os muçulmanos que estão na Europa, eles vêm de contextos que a mente deles não é sistemática. É através de histórias. É através de histórias bíblicas, histórias simples, histórias de fácil compreensão, histórias de fácil reprodução. Então, a Bíblia está recheada de lindas histórias, e histórias que falam dos profetas, e eles respeitam Abraão, por exemplo. Por que não contar a história de Abraão, que quando foi sacrificar seu filho, Deus envia o sacrifício? Por que não contar a história de Adão e Eva, que pecaram, e aí Deus foi ao encontro, mata um animal para cobrir a vestimenta? A ideia do sacrifício. Por que não contar a história de Moisés, lá no Egito, em que para o anjo da passar nas casas e levar o primogênito, o sangue foi colocado, né? Então, as ideias de sacrifício dentro dessas histórias bíblicas prepara para que nós possamos falar de João Batista, que certa vez Jesus chega e diz que olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O muçulmano não tem ideia de morte, só de sacrifício. Eles acreditam que não é necessário uma pessoa morrer por outra. Mas quando nós começamos a contar com o nosso amigo, você que é mulher pode chamar a sua amiga muçulmana para fazer uma comida, bater um papo, tomar um chá. Assim também, o homem pode convidar um muçulmano para um futebol, né, para ver uma partida de futebol, para tomar um chá. As pessoas são relacionais. Lembrar que eles são relacionais. É fácil relacionar. O muçulmano ora 5 vezes ao dia. E por que não você fazer amizade e começar a orar pelo seu amigo e encontrar com ele novamente e falar que está orando por ele? Automaticamente, ele vai compartilhar coisas com você. E você fala, eu vou orar por você. Eu estava uma vez ali numa praça, num certo lugar, e tinha um rapaz brincando com um filho, e eu sentei próximo a ele e conversei com ele e falei de onde ele era, do mundo árabe. Eu sabia que ele era árabe pela aparência, e ele falou qual era o país, e nós começamos a conversar. Eu perguntei para ele, e a sua família, como está? Ele estava refugiado num país. E aí ele disse que não sabia, que algumas coisas ele tinha perdido conexão. E eu disse para ele, eu posso orar por você? Posso orar para Deus te dar paz? Posso orar para Deus abençoar a sua vida? Na hora, ele levantou a mão dele, dessa forma, né? Depois da oração eles fazem aqui, né? Forma de receber a bênção, né? E aí, em praça, nós oramos ali, ficamos amigos, fomos em alguns cafés, tive a oportunidade de compartilhar as boas novas com ele e falar da vida, né? E falar dos aspectos da vida. E também ouvir. Uma das características nossa, nós temos falhado muito, é que nós não estamos ouvindo as pessoas. Eu queria deixar para você aqui 2 sugestões, 2 livros aí que eu acredito que vai enriquecer muito o que nós estamos conversando. Né? Jesus pela ótica do Oriente Médio, você vai ler a Bíblia por uma ótica de onde a Bíblia foi escrita, né? E foi escrita em contexto do Oriente Médio. E com isso, traz muito aprendizado para nós. E com relação a até mesmo o que nós estamos falando aqui, de você se envolver com sociedades coletivas, né? Interessante. E aí, as parábolas de Jesus,
né, como Jesus lidava com as mulheres. Esse livro é muito bom. E o Evangelho 3D vai trazer também essa questão da vergonha e honra, né? Como eu estava falando, das culturas que os muçulmanos vêm de cultura de vergonha e honra, mas também vem cultura de culpa e inocência, né? Os europeus estão classificados, na verdade, na cultura de culpa e inocência. Também existem as características dessa cultura e também menciona ali as culturas de medo e poder, muito características de situações tribais. Então, dentro da você tem a representação de diferentes tipos de cultura. De acordo com o estilo da cultura, você molda e ajusta a forma de comunicar o evangelho, né? Então, só para a gente aqui pensar, nós temos que ter em mente que os muçulmanos, né, eles estão em vermelho, e o europeu, né, o europeu branco tradicional é o que está em azul. Então, a forma de comunicar é diferente. A comunicação do europeu, principalmente ali no norte da Europa, é direta, é de A para B. Não tem muita enrolação. Então, se é numa empresa e vai trazer uma avaliação do desempenho de alguém, ele vai direto no relatório, tal. Só que nós sabemos que muçulmanos eles não são assim, né? E mesmo Jesus, quando falou com o doutor da lei, na parábola do bom samaritano, o doutor da lei perguntou quem é o próximo. E Jesus não deu resposta, ele contou a história. Olha só, então ele começa, dá a volta, deu volta, e depois no final chegou e disse assim: qual dos três que teve misericórdia com aquele homem caído? Aí o doutor da lei falou: foi o samaritano, né? Vai e faz o mesmo, você entendeu, né? Você entendeu. Essa foi a forma que ele deu a resposta. Não precisa dizer sim, não precisa dizer não, mas você pode contar uma história, você pode contar como falar de um provérbio local, você pode, então, a forma de comunicação, ela é diferente. Por isso que nós dizemos que os que são de vermelho são mais orais, não dão respostas diretas. Você tem que pescar no ar o que eles querem dizer. Já no caso de quem está na cultura, né, de mais individualista, né, as culturas de povos mais individualistas, em que eu olho para o meu próprio umbigo, o que eu faço afeta só a mim, tem uma característica mais azul, né, que é uma característica europeia. Que por isso que quem é mais vermelho, quando fica no meio do azul, acha que, nossa, povo frio, povo estranho. Por isso que a igreja europeia, que é bem azul, bem direta, que não é de gastar tempo, né? Que tempo é preciosíssimo, ela tem dificuldade de receber, né? De dizer bem-vindo na prática para refugiados e imigrantes, né? Que chegam no continente europeu. Então, é por isso a necessidade de nós entendermos como missionários, né? Que nós podemos, né? Também na nossa igreja ser mais vermelho, né? Com atitude mais relacional e também compreender que o europeu não é assim, mas também podem aprender que é necessário ter flexibilidade para receber as pessoas que nós achamos que são diferentes de nós. O ruído, por exemplo, né? Geralmente, o pessoal que vem de país muçulmano, eles gostam de falar, comer e tal, parece que estão brigando às vezes, mas não, eles estão conversando. Né? Então, o conceito do ruído é outro, né? E incomoda quem está num contexto azul. Né? Esse contexto de silêncio, tal, aquela postura, não mexer muito com o braço, muito gesto, né? Então, tudo isso é importante. O conceito de fila também é diferente, né? Ou se, na verdade, o conceito de organização é também diferente. Tempo é uma das coisas que mais dá problema, que mais cria barreira. Mas só alguém na mesma igreja, né? Você ter pessoas que são extremamente precisos do tempo e outros são diferentes, né? Quem é vermelho vive mais em função de evento, é mais orientado por pessoas. Então, importa a pessoa. Se tem um compromisso, mas aquela pessoa está passando necessidade, não importa, eu vou primeiro cuidar dela. Já o europeu, ele é mais ligado ao tempo. E aí, ele é mais orientado por tarefas. O americano é assim também. E não é orientado por pessoas. Então, muda. Por isso que eu estou falando que quem é azul é mais individualista, né? Outra coisa, numa festa, por exemplo, num contexto muçulmano, todo mundo participa, uma roda, e não fica criando linhas. Cada um tem o seu mundinho, né? Isso acontece também muito entre brasileiros, né? Mas
uma coisa interessante, né? Como o vermelho, né, que representa aqui o não europeu, né, no caso os muçulmanos, eles são receptivos. Quem chega, o novo que chega no ambiente, é logo integrado ao time. A mesa tem cadeira para você, tem espaço para você. O espaço aqui tem lugar para você. Já o azul, né, o europeu já tem mais dificuldade de receber esse novo que está chegando. Olha como isso influencia na igreja local. Olha como isso influencia no pequeno grupo. Olha como isso influencia numa festa. Então, vamos olhar bem as características dos muçulmanos europeus que estão na Europa, para a gente ver como eles são relacionais, eles querem te chamar, eles fazem parte. Então, é muito próximo da Bíblia, muito próximo das características, né, da cultura bíblica. Né? Muito interessante isso. São coletivos, não são individualistas. Então, o que eles fazem, eles pensam sempre no outro. A preocupação de estar cuidando do outro. A preocupação de prestar conta para o outro. Né? Então, o que eu faço aqui afeta o outro que está comigo. Ao contrário, no azul, o que eu faço afeta só a mim. Isso muda a perspectiva de caminhada. Né? Bom, a liderança, olha que interessante, né? Quando a gente vê lá no mundo muçulmano, às sextas-feiras, os muçulmanos eles oram na mesquita e aí tem a khutbah, que é a mensagem, né? E aí o que o sheik fala, as pessoas seguem. Por quê? O que o mais velho fala dentro da casa, as pessoas seguem e respeitam. Os professores nas escolas dos países muçulmanos, por exemplo, tem um tablado, o professor é inquestionável. Ninguém levanta para questionar o professor, pela liderança dele, né? Então, olha que interessante. Se Deus começa a trabalhar no coração de líderes, de pessoas estratégicas dentro das famílias, dentro dos grupos, automaticamente as pessoas que estão ao redor, lideradas por ele, vão também querer seguir o que ele está fazendo. Por isso que há muitos casos que líderes de família se convertem, logo depois vem toda a família. Né? Então, isso é uma coisa interessante para nós observarmos aí do lado vermelho. Então, para finalizar aqui, eu gostaria de trazer para vocês algumas dicas, algumas orientações rápidas para nós apenas termos em mente de quando vamos lidar com o muçulmano. Mas eu já deixo bem claro que a estratégia de alcançar os muçulmanos é através de histórias bíblicas curtas, sem aquele crentez, uma história fácil de contar, uma história fácil de reproduzir, porque você vai pedir a ele para ele contar para os amigos. Por isso que nós estamos falando de um movimento de plantação de igrejas. Né? E aí você vai contar essa história. Então, você está conversando com um muçulmano, tomando um café, batendo um papo, ele vai estar falando da vida, fala das coisas, futebol, comida, e aí você vai, dentro do que acontecer ali, você vai sempre lembrar. Eu lembrei de uma história, rapaz, você falou, uma vez Jesus estava fazendo isso, uma vez Abraão, uma vez, por quê? Porque como o muçulmano fala, sempre cai nas coisas religiosas, você também tem que ter essa atitude. Você precisa deixar bem claro para ele, você é um homem ou uma mulher de Deus. Não falando, mas ele vai observar. Olha, é bom estar com você, porque você sempre fala de coisas, histórias boas, de homens da Bíblia, que homens do livro sagrado. Né? Então, olha só, aproveita essa oportunidade. Que são relacionais, eles gostam de falar de coisas espirituais. Então, como eles falam 5 vezes ao dia também, por que não? Você usar oração, orando, né? Claro, conforme a palavra de Deus, ele orar diante de uma situação, sempre gerar uma situação para ser que alcançar muçulmanos não é uma tarefa nossa. Nós não estamos sozinhos, não é pela nossa força, né? E o Espírito Santo está conosco e sempre nos surpreende, né? Uma outra coisa importante é estar comprometidos e obedientes aos 2 grandes mandamentos: amar a Deus e ao próximo. Então nós estamos falando de humanizar o muçulmano e não demonizá-lo. Entender que nós temos que amar ao próximo. O muçulmano está incluído aí, ok? É uma tarefa que nós precisamos tirar. Nós vamos desconstruir. A mídia trouxe muita coisa ruim para nós e trouxe muita mentira. Eu estou aí há 2 décadas ouvindo com muçulmanos. Eu digo para vocês que eu tenho grandes amigos. Aprendo muito de cultura deles, como eles cuidam da família, a preocupação com o próximo.
Usar linguagens apropriadas, usar de todos os meios para reduzir o ruído na comunicação da mensagem. Termos de igreja, eles não conhecem, tá? Então, às vezes, você precisa dar uma ajustada na forma que você vai pregar a mensagem. Você vai contar uma história bíblica? Se é a viúva em Naim, você não precisa contar que é Naim. Porque Naim é uma cidade que nem a gente sabe onde fica. Então, você conta, Jesus, ele passa certa vez, estava num velório, tinha uma viúva, já tinha perdido seu marido, agora o filho estava morto, e o povo estava junto com ela, chorando com ela, sabe? Ela não estava sozinha, o povo estava ali, mas estava levando o filho para um velório, né? Erro, né? O buraco já estava aberto, né? Quando Jesus ele para ali em compaixão, olha, ele olha de uma forma diferente que ninguém. Essa mulher e fala para ela: não precisa chorar. Jesus ele põe a mão, para alturas é até impuro, mas pôs a mão no caixão e trouxe o menino de volta, ressuscitou o menino. E a mãe, aquilo que ia ser uma vida daquela vila, né? Olha que interessante, trouxe alegria. Então, aonde Jesus ele entra, muda o ambiente, ele muda tudo, né? E aquele buraco que estava feito, alguém deve ter falado para o rapaz, porque não tem mais o morto, né? Jesus trouxe vida. Então, você pode fazer as perguntas. O que você entendeu dessa história? O que você achou mais interessante? Conversando com a pessoa, o que você achou mais... Tem alguma coisa estranha que você não entendeu? Né? Aí você fala, você poderia... Você entendeu mesmo? Você poderia contar essa história de novo? E aí você encoraja depois a pessoa, né? Para contar para os amigos. Né? A gente tem muita experiência de pessoas com menos de 40 anos e pessoas contarem e outros se converterem. Realmente a palavra de Deus, né, é poderosa e a oralidade predomina sobre a escrita, geralmente na maioria dos muçulmanos. A atitude bíblica com relação à cultura, né? Respeita a cultura, esteja aberto a entender a cultura, né? Ouça, não fique falando, ouça, né? Compreenda o padrão de pensamento do muçulmano, que a gente está conversando sobre isso aqui. Compartilhe o seu testemunho pessoal. Fala do que Deus fez na sua vida. Conta o testemunho pessoal. Eu tenho ensinado algumas pessoas a exercitar, a contar o testemunho pessoal. Porque às vezes nós estamos num ambiente que é rápido, não dá tempo. Então você deixa numa semente. Você separa. Conta antes de Jesus entrar na minha vida, depois o segundo momento, o que aconteceu quando Jesus entrou, as mudanças, como é que foi tudo isso, e depois você é agora com Jesus. Vai fazer isso assim, 1 minuto para isso, 1 minuto para o outro e 1 minuto para o outro. 3 minutos. Geralmente eu faço exercício, eu peço para o pessoal escrever nesse primeiro minuto, escrever tudo, ler, e depois tentar contar, e depois deixa de ser mecânico. Acaba sendo uma coisa bem natural, e aí fica prontinho para, quando dá a oportunidade, você contar uma história bíblica ou uma história da sua vida, né? Que Deus fez na sua vida. Nada é mais forte, né? Que as histórias bíblicas e que o testemunho pessoal, né? Então, enfatizar que nós estamos numa batalha espiritual, né? Então, existem forças também negativas que querem impedir com que a gente ame os muçulmanos. Respeite as crenças. Nós não estamos ali para criticar Maomé, criticar a religião. Não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para pregar as boas novas, trazer o Cristo, né? Considere os seus sentimentos. As pessoas são como nós. Elas têm alegrias, tristezas. Então, chora com eles, alegra com eles. Dá tempo para eles refletirem naquilo que você está falando. Dê tempo para isso. Eles precisam de tempo para isso. Né? Conheça os seus problemas. As pessoas têm problemas. Se eles são relacionais, relaciona com eles. Naturalmente, eles vão começar a conversar coisas que você pode falar que a pessoa não está sozinha, que você pode orar e nós estamos juntos. Está sensível à possibilidade de comunicar coisas erradas. Às vezes acontece isso, gente. Ou às vezes eles perguntam coisas para a gente que a gente não tem resposta. Então fala, olha, eu não sei dizer para você agora, mas eu prometo que eu vou pesquisar e depois a gente marca um chazinho para a gente conversar sobre isso. Né? Outra coisa importante, gente, comida. Tá? A comida é importante para o muçulmano. E no Islã existem as comidas halal. Halal são comidas purificadas. É a forma como mata o animal, tem todo um código de comida. Então, cuidado. Quando você for comer com o muçulmano, cuidado, não dá carne de porco, né? É comida impura. E, se possível,
deixe eles tranquilos. Porque se você faz uma comida na sua casa e convida ele vai ficar pensando em como é que você fez a comida. Então, ele não vai prestar atenção em você, ele vai ficar prestando na comida. Se ele vai comer, se não vai, não sei o quê, para não gerar constrangimento, como é que eu vou fazer agora? Ele não vai prestar atenção na conversa, ele não vai se sentir à vontade. Então, faz o seguinte, vai no restaurante muçulmano, ou pede para ele, ou para ela, chama, eu queria aprender a fazer a comida do seu povo. Você me ensina, quero convidar você e a sua família, mas eu sei que vocês têm um código de comida, então eu queria que você convidar você fazer a comida lá em casa. Ou seja, você vai deixar o povo à vontade, vai ter oportunidade de testemunhar de Cristo, né? De todas as formas, né? Com a boca fechada ou boca aberta, né? Jornada não precisa ser rápida, então dá tempo, seja paciente, deixe ele degustar aquilo que ele está aprendendo. Toma cuidado para não vender religião ou profeta do Islã, ok? Então, falar do profeta, fazer charge, desenho, ofender, essa não é a proposta nossa. Jesus não veio para trazer para trazer vida, né? Considere pontos legítimos de contato, orar com eles, estar com eles, participar dos festivais que tiver, se eles convidarem, participe, né? Use as escrituras. Então, é o meio mais efetivo, como eu disse, né? Então, é contar as histórias bíblicas, né? Está aí, histórias do Antigo Testamento. E aí, como eu disse para vocês, ó, Marcos 2, por exemplo, olha, essa história é maravilhosa, simples, rápido, fácil de contar e de conversar com eles. Porque Jesus ali, ele perdoa pecados e cura. Olha, uma história curta que mostra que Jesus é poderoso para perdoar pecados e também para curar. Olha o elemento importante que você deixa. Lá em Lucas, a parábola do bom samaritano, você vai ver o quê? O aprendizado do Deus, né? E o contexto de onde mora ali, né? A família, na parábola do filho pródigo, é interessante que é um contexto muito próximo, muito parecido dos vilarejos do mundo muçulmano. Muito parecido com vilarejos de África, de Ásia, né? E aí você vai ver o quê? Um pai diante de toda a situação, de todo motivo para abandonar o filho, para excluir o filho da vida dele, ele vai à porta, né? Expectativa que fez besteira. Quando ele volta, né? A gente vê que ele faz festa, põe anel, roupa nova. Olha que interessante. Essa história fala mais de um Deus. Então, para você entender, para ele entender quem é o Deus que você crê, você não precisa contar igual teologia. Deus é assim, Deus é onisciente, Deus é onipotente, abre a Bíblia e verso. Não. Conta uma história, rapaz, tem uma história linda de um homem que certa vez, o próprio Jesus contou essa história de um homem que tinha 2 filhos, aí um filho se rebelou, saiu. Olha só, você conta essa história em 1 minuto, em 20, e tem a oportunidade de conversar com ele sobre isso, depois repetir a história. Essa história é linda, né? Você tem de Abraão, como eu falei, né? O sacrifício, o cordeiro que vem para substituir. Olha, um elemento para você começar a explicar para ele que Jesus é o Cordeiro de Deus, a importância do sacrifício, e no caso de Moisés, que eu também comentei. Né? Então, você tem aí, por exemplo, eu quero motivar você para olhar, entrar nesse site aqui, você tem a história dos profetas, conta da criação a Cristo em poucos minutos. E esse vídeo tem várias línguas, tem inglês, tem francês, tem árabe, né? Tem várias línguas ali. Então, você pode ter esse vídeo no seu celular, você pode, num momento de conversa, que você entende que é a hora de você mostrar uma forma de comunicar com o seu amigo, né? Ou através de uma história bíblica, ou através de filmes. Também o filme Jesus, também você tem filme Jesus em árabe e na língua dos muçulmanos que estão na Europa. Você pode hoje você abaixa o aplicativo do filme Jesus, por exemplo, e você pode colocar isso em pequenas porções, né? Então, são formas de fazer isso. Uma outra abordagem que eu queria falar é de uma estratégia muito interessante, baseada em histórias bíblicas, chamada Al-Masira, né? E eu queria que você olhasse também, faça contato comigo se você estiver interessado, porque é uma das estratégias bem interessantes, são vídeos que contam histórias também dos profetas, existe uma forma de como usar. O Al-Masira, o Ministério Al-Masira ensina como nós podemos usar essas histórias através de vídeo para falar com muçulmanos e até mesmo serve para discipular aqueles que vierem a Cristo, né? A mídia, né? Esse é um item que eu queria que vocês olhassem também no YouTube, a conversão, por exemplo, de um muçulmano na Alemanha, que é através da mídia. Então, o Ministério de Mídia, gente, a igreja, né? A mídia veio para ficar. Vamos usar, para a glória de Deus, né?
2 livros que eu acho interessante para vocês aí, em português, Passos para a Eternidade e Esperança para os Muçulmanos, do Dr. Don McCurry, que serviu mais de 4 décadas no Paquistão, e é um homem de Deus e é um dos grandes hoje conhecedores aí, dá dicas muito boas sobre alcançar os muçulmanos. E de forma muito baseada em histórias também, um estudo baseado no encontro de Jesus com a mulher samaritana, nós observamos aí também que é o Q3, ou seja, qualquer pessoa, Jesus falava para todas as pessoas, falava em todos os lugares e falava a toda hora, né? Por isso que são 3 Qs, a qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer hora. Então, esse approach, ele vai ensinar você, bem simples, você aprender a contar uma história bíblica na fila do banco, onde você estiver com uma pessoa for muçulmana, e você linka para outras conversas futuras, né? Várias pessoas têm se convertido através de abordagens dessa natureza, de histórias simples, de fácil reprodução, de fácil assimilação, né? Então, eu quero motivar você a trabalhar. E você ore pelo Hikma International Ministry, aí você tem os contatos, mas nós temos a parceria aí com Missões na Europa. E aqui, Deus abençoe você. São as minhas palavras finais aí. Deus abençoe.